Trechos complementares. Considerações sobre a reforma íntima. Purificar a fonte interna do ser pelo aprimoramento de hábitos elevados atrai bons espíritos. Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas, os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de mais fortes correntes de ar salubre. A invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se oponham os fluidos bons, e como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14, Os fluidos, qualidades dos fluidos. A reforma íntima exige disciplina e resolução firme. O conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, toma-se uma claridade que vence as resistências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os sentimentos. Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado. Para que se logrem os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se aurem no estudo da doutrina do Mestre, na prece e na meditação, com a atitude constante da caridade, que faz desabrochem os tesouros que jazem no espírito. Sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete de forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar. É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular o efeito dos hábitos infelizes milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. Talvez não seja notório para a observação descuidada de terceiros o programa da renovação íntima. Aquele, porém, que se dedica ao compromisso liberativo, descobre a felicidade e a paz que lhe passam a lenir a vida, emulando-o ao prosseguimento do esforço mediante o qual se eleva. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Alerta, capítulo 50, Renovação íntima. O heroísmo no esforço de superar más inclinações. O verdadeiro heroísmo constitui-se do esforço que nobilita, retirando o ser humano da comodidade do egoísmo, alçando-o aos elevados patamares da vitória sobre si mesmo e do bem geral. Esse esforço de superar as más inclinações, trabalhando-as e corrigindo-as, canalizando as forças morais para a conquista da paz e da alegria de viver, torna-se uma luta sem quartel, que somente coroa aqueles que logram o heroísmo de nunca desistir
dessa monumental empresa de iluminação. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Jesus e Vida, Heroísmo Verdadeiro.